Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Este é um vídeo para a gente falar sobre casamento. Esse é o tema de hoje. Bom, quem não me conhece, eu sou a professora Sônia Dias, resolvi fazer vídeos para elevar o nome do Senhor. Há tempo para todas as coisas e eu estou nesse tempo buscando mais de Deus, me fortalecendo no Senhor. E Deus tem mostrado a força dele na minha vida e que isso possa ser também assim na tua vida, né? Fortaleça-se aqui comigo, vamos elevar o nome do nosso Deus. Bom, para começar, você já pode curtir, compartilhar. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Este canal aqui você vai encontrar sempre orações, né? Eu abri com o nome Orações pelas Escolas, porque é um anseio meu, né? Eu desejo muito que as escolas tenham a administração cristã, né? Então, eu gostaria muito, é um desejo do meu coração, porque eu percebo que há essa necessidade, né? De um trono de Deus sobre as escolas, né? Isso seria magnífico, né? Então, se você concorda comigo, deixe seu comentário aí, né? Pra gente compartilhar dessa ideia, né? No mesmo vídeo aí, com seus comentários. Gente, então, antes da gente começar a falar sobre o casamento, vamos elevar o nome do Senhor. Esse vídeo, ele é consagrado a Deus, então vamos deixar isso bem claro aqui no início do vídeo, tá bom? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de falar da Tua Santa Palavra. Esteja comigo, Senhor, na gravação deste vídeo, esteja aqui presente, Pai amado, afaste o inimigo, Senhor, não permita, Pai, que o mal venha se aproximar de nós, Senhor. Deus querido, Deus amado, receba esse vídeo, este momento de oração como aroma suave e agradável no Teu santo trono, Pai, e obrigada por estarmos aqui para falar da Tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, o que é o casamento, né? No cristianismo é a união de um homem e de uma mulher, né? E nós vamos pensar no casamento nesse sentido, a união de um homem e uma mulher por meio de uma consagração, primeiramente na justiça dos homens, que é o cartório, depois o casamento na igreja, né, com a bênção de Deus, e esses dois vão para uma casa separada dos pais, vão morar separado dos pais e construir ali um novo núcleo familiar, né? Um pai, uma mãe e os filhos. Bom, por que eu coloquei os filhos? Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos filhos, né? Eu preparei um material aqui, vamos segui-lo para a gente não sair muito fora, né, disso, né? Do que nós pretendemos. Eu estou esticando a tela aqui, só que onde ele está é um pouquinho diferente. Vamos lá. O casamento foi criado por Deus. Onde diz isso? Lá em Gênesis 2, 18 e 21, 22. Vamos lá em Gênesis, então. Em Gênesis 2, 22. Não, Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Olha só. Então, Deus ali falou que ele queria colocar uma ajudadora. Olha aí o papel da mulher, ajudadora. Aí lá mais pra frente, no 21 até o 24. Ó. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar.
E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-lhe a Adão. E disse Adão: esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Que lindo, né? Então, no Adão e Eva, né? Aqui é quando a decisão de Deus em trazer Eva para Adão, né? Como alguém que sai da costela. Então, o único momento da humanidade que uma mulher não é concebida pela gestação, né? Ela é concebida por meio da costela do homem, e assim nasce a primeira mulher da humanidade, né? Que é a Eva. Bom, o matrimônio não é uma invenção humana, né? Por isso a gente consegue perceber aqui, é uma invenção de quê? É uma instituição divina. Deus é quem criou. Deus viu que não é bom que o homem esteja só e criou a mulher para ser ajuda idônea, ajudadora. O casamento nasce do propósito de completar, unir e gerar comunhão. É uma união espiritual e não apenas social. Então, quando a gente pensa no casamento, a gente tem que pensar por aí, não é uma brincadeira de um namorico, né? Aliás, de acordo com a Bíblia, os namoricos não existem, tá? É casamento mesmo, né? Então, teve a idade de namorar, e o primeiro namoro já é na ideia, às vezes não acontece, mas a motivação tem que ser o casamento. Bom, dois se tornam uma só carne. Então, quando eles se casam, o homem e a mulher se casam, eles se tornam um. Aí em Gênesis 24, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, passa a ser um só, né? O homem e a mulher. Isso é interessante, né? Importante. E o que mais que diz aqui? Em Mateus 19, 5, 6. Vamos lá em Mateus. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, assim, o homem não tem poder para separar um casal, né? Então, não tem poder para separar um casal. Quem que seria esse homem? Qualquer pessoa. Às vezes uma obra maligna que façam contra o teu casamento, ela não tem poder para separar um casal cristão. Por quê? Primeiro ponto, o cristão tem um selo na testa que é visto no mundo espiritual. O que está escrito neste selo? Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos propriedade de Jesus Cristo. E este selo vai fazer reluzir todo o teu corpo, né? Por quê? Por conta do Espírito Santo que está em vós. Né? O Espírito Santo é uma maneira de você identificar o cristão, né? E uma vez cristão, propriedade de Cristo. E Jesus Cristo, ele não permite que o mal toque em você, né? Por quê? Porque maior é ele que está em vós do que o que está no mundo. Então, o inimigo, ele pode até tentar te atacar, mas ele não terá êxito. Por quê? Porque Jesus, ele cuida das suas ovelhas. Jesus, ele cuida do que é propriedade dele.
E o que é propriedade de Jesus? Tudo que o cristão tem. Se o cristão tem uma casa, aquela casa, ela é propriedade de Jesus. Se o cristão tem um carro, aquele carro é propriedade de Jesus. Se aquele cristão é casado, o casamento dele, ele e a esposa, ou ela e o esposo, são propriedades de Jesus. Então o mal não pode tocar no crente, né? Então o cristão, ele é guardado por um Deus maravilhoso, poderoso, posso te dizer. Deus, ele é tremendo. Ele criou a terra, ele criou o mar, ele criou esse universo. Ele não criou o planeta Terra, ele criou o universo inteiro. Então ele é um Deus tão poderoso que tudo que é consagrado a ele e que é propriedade dele, ele não deixa que ninguém toque, que o mal toque. Como assim? Tudo que há no mundo é de Deus, até o mal. Até aquele que se diz que serve o mal, ele é de Deus. Mas você tem que ter aceito Jesus Cristo de Nazaré para ter essa proteção toda. Por quê? Porque senão você fica na velha lei, a lei de Adão, que pecou, né? Agora, quando você aceita Jesus, você entra conforme o Novo Testamento. Você está justificado na cruz, seus pecados estão castigados na cruz, né? E quando Jesus subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo. Então muda todo o cenário, né? Quando você aceita Jesus. Para você, para o seu esposo ou para sua esposa, para seus filhos, então você recebe a proteção divina. Isso não é maravilhoso? Olha como que Deus é maravilhoso, né? Então, o que diz aqui, ó, a união matrimonial é tão profunda que simboliza a fusão de duas vidas em uma só. Essa expressão fala de intimidade, compromisso, fidelidade e construção conjunta. Jesus reforça que essa união não pode ser desfeita por vontade humana. Até nós, né, quando o próprio casal quer se separar, ele vai enfrentar as consequências de um divórcio, porque Deus não fez o casamento para o divórcio. Mas quando acontece, isso não quer dizer também que você está fora da lei, mas você não está dentro do que Deus desejou para você, né? Mas Deus, ele também é misericordioso para nos aceitar, para entender os motivos, ele analisa tudo, né? E ele é perfeito, ele não nos deixa sozinhos. Gente, olha que interessante o que pode acontecer no casamento quando você se propõe a viver um casamento de verdade, né? Aquele que é baseado na Bíblia. A primeira coisa é que você tem que ter intimidade com seu esposo, ou intimidade com a sua esposa. Ser íntimos, né? Quando fala intimidade no sentido sexual, né? Mas é também no sentido de você poder falar das suas emoções abertamente para o seu marido, para sua esposa, né? Vocês serem verdadeiros um com o outro. Compromisso, né? O compromisso eu tenho um marido, ou eu tenho uma esposa, e o meu compromisso diário é com ele ou com ela. Então, nós temos que prestar conta onde vamos, né? O que estamos fazendo. Um exemplo, né? Que seria esse compromisso. E o compromisso de que você não vai procurar outra pessoa, né? Aí entra a fidelidade também, né? Ser fiel no relacionamento. E uma coisa que é interessante é a visão que você deve ter do que é fidelidade. Quando você é fiel a uma pessoa, você não está sendo fiel à pessoa. No cristianismo, você deve fidelidade a Deus, né? Então, se você romper com essa fidelidade, você está traindo o próprio Deus.
E as consequências, ela não vem só para aquela união, vem para qualquer área da tua vida. Tudo que você tenta fazer direito não vai dar certo. Por quê? Porque você está aí infiel, né? Então nós temos que ser fiel, assim como Cristo é fiel conosco. E também nesse casamento é uma construção conjunta. Tudo que você tem, tudo que você é feito, construído conjuntamente. Porque senão, né, pensa só, tem gente que quer crescer e não de uma maneira diferente do marido, diferente da esposa. Então, pode acontecer financeiramente, um tem uma renda maior que o outro, mas ambos têm que se ajudar. Tem que se ajudar, né? Bom, Jesus reforça essa união e não pode ser desfeita pela vontade humana, isso aqui nós já falamos, né? Então, que o homem não separa. Bom, por enquanto, por esse vídeo é só, senão ele fica muito longo, eu tenho mais coisas para falar sobre o casamento, né? E a gente vai construindo esse nosso diálogo aqui aos poucos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi feito de coração, né? E falar sobre o casamento para mim é importante, porque eu já tive um divórcio e isso daí foi muito triste para mim. E hoje eu tenho uma visão totalmente diferente do que é o casamento. O casamento, você tem que começar já pensando que você está se casando com uma pessoa e cumprindo uma ordem de Deus. Então, quando você entra num casamento, você já tem que entrar com essa mentalidade, né? E inicialmente eu pensava assim, para não ficar sozinha. E não é só isso, lógico, é para não ficar sozinha, não ficar sozinho. Mas tem algo sagrado que envolve o casamento e nós temos que ter essa consciência. Senão você põe por água abaixo por qualquer motivo o que Deus tem de mais seguro, né? Bom, é isso por hoje, né? Por esta manhã. Receba essas palavras com carinho, que Deus esteja com você sempre, né? Vamos entregar a Deus esse vídeo e fechar essa nossa conversa, aí depois a gente conversa mais sobre o casamento. Pai querido, Pai amado, obrigada, Pai, por esta oportunidade de falar da Tua Santa Palavra, de ver o casamento, Senhor, conforme o que o Senhor deseja, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor está conosco. O Senhor tem nos guiado, nos livrado de todo mal, Pai. Obrigada, Pai, pela Tua santa presença neste momento. Que a pessoa que assiste esse vídeo, Senhor, possa sentir também, Senhor, essa presença do Senhor, o seu agir. Em nome de Jesus, amém.